Segundo Timóteo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Pedro, ele continua falando sobre este livro, onde ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que linda estas passagens. Em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem. Você é muito bem-aventurado ao ler as Escrituras Sagradas, meu querido. Quando o Espírito Santo, ele trabalhou para a inspiração. Ele preparou certas pessoas para que recebessem essa inspiração, recebessem a comunicação das verdades divinas. A Bíblia ela não explica em detalhes a forma como os indivíduos recebiam a mensagem e a qualificação, ou recebia toda a mensagem, ou a qualificação para receber essa mensagem. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo estabelecia uma união entre o agente divino e o humano. Agente divino, o Espírito Santo, e o humano. Desse modo, então, o Espírito Santo, ele qualificava alguém para ser um escritor bíblico. Agente divino e agente humano. Uma questão interessante é entendermos que a qualificação não dependia de talentos naturais. A revelação divina recebida não convertia a pessoa. A revelação divina também não assegurava a ele a vida eterna. Não é, Daniel? Não. Vamos dar um exemplo. Balaão, ele proclamou uma revelação divina. Balaão, ele recebeu uma inspiração divina, mas ele agiu de forma contrária aos conselhos de Deus. Isso está em Números 22, 23 e 24. Davi, ele foi amplamente usado pelo Espírito Santo. Só que Davi cometeu grandes crimes em sua vida. Isso pode ser verificado no Salmo 51, quando ele diz: Senhor, pequei. Senhor, tão somente pequei contra ti. Portanto, mesmo recebendo a inspiração, ele pecava, cometia grandes erros. Todos os autores bíblicos, meus queridos ouvintes, foram pessoas que possuíam uma natureza pecaminosa, como eu e você. Eram pessoas que necessitavam diariamente da graça de Deus, de acordo com Romanos 3, verso 12. Todos pecaram. Meus queridos, a inspiração dos autores não deve ser vista simplesmente como uma iluminação ou como
uma orientação divina. Porque a inspiração, a orientação divina é prometida a todas as pessoas que buscam a verdade. Então, eles não eram pessoas que apenas recebiam uma iluminação ou uma orientação. Não. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situações em que eles não compreenderam a mensagem divina. Às vezes eles não compreendiam. A resposta do autor à mensagem recebida nem sempre era uma resposta uniforme. Por vezes, o profeta ele sentia-se grandemente perplexo. Por exemplo, Daniel, quando ele recebeu a mensagem, ele ficou perplexo. Algumas vezes, ele ficou perplexo. Ele disse, eu não entendi. Percebeu? Outras vezes ele pesquisava, ou eles pesquisavam o significado tanto das revelações recebidas por ele próprio, quanto as recebidas por outras pessoas. Então eles também pesquisavam. Algumas vezes os profetas sentiam até temerosos de proclamar a mensagem e até mesmo de argumentar com Deus a respeito daquela mensagem. Abacuque, Jonas e outros profetas, Senhor, eu não passo de um menino, eu não sei falar. Eles, Senhor, como é que eu vou proclamar essa mensagem? Ela é muito pesada. Então, frequentemente, o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino. Então, por visões, por sonhos, e com Moisés, Deus falou face a face. Outras vezes, ele falou audivelmente, através de impressões pessoais, íntimas. Por exemplo, Samuel, ele recebeu em seus ouvidos a informação divina. Samuel, ô Samuel, olha lá no livro de Samuel para você ver essa história linda de Samuel. Ele recebeu uma informação audível, tá? Zacarias, ele recebeu representações simbólicas, mas recebeu também as devidas explicações. Paulo, João do Apocalipse, receberam revelações celestiais acompanhadas de instruções orais. Ele recebia a revelação, escreva, o que vês, escreve, o que ouves, escreve. E Paulo também recebia orientações orais também, instruções orais. Aí, ao profeta Ezequiel foram mostrados eventos que efetivamente estavam ocorrendo em outro lugar. Alguns dos profetas até mesmo participaram de suas visões, desempenharam certas funções que constituem uma parte da visão. Deus dava a visão e dizia, faça assim, com Isaías, com Ezequiel, com outros profetas, faça desse jeito. Deus dava a visão e orientava eles, façam assim, para que se cumpra a visão. Que coisa, não? Quanto ao conteúdo, a alguns, o Espírito Santo revelou eventos futuros. Daniel tem muito disso, Apocalipse. Em outros momentos, os escritores registraram eventos históricos, tanto com base em suas experiências pessoais, quanto a partir de registros históricos já existentes. O livro de Juízes é um exemplo disso, o livro de Samuel, algumas histórias de crônicas dos evangelhos, por exemplo, o livro de Atos, O escritor de Atos ali, vendo, pesquisando, buscando registro já existente, buscando testemunhos pessoais, percebeu? Então,
a afirmativa bíblica de que toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz Timóteo 3,16, e além disso, além dela ser inspirada, ela é útil, é plena em autoridade para servir de base à nossa vida moral, para servir de base à vida espiritual de qualquer ser humano. Então, quanto a esta afirmativa, não levanta nenhuma questão no tocante à orientação divina para a seleção de todos os seus conteúdos, de todos os materiais que se acham registrados na Bíblia. Não tenha dúvida, nenhum conteúdo, nenhum registro são sem a inspiração, sem a plena autoridade do Espírito Santo. Não duvide. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, quer eles tenham sido acolhidos ou colhidos através de informação oral, de fonte escrita ou revelação direta, todas as informações, meu querido ouvinte, chegaram ao escritor bíblico através da orientação do Espírito Santo. Todas. Percebeu? Portanto, a inspiração divina na seleção desses materiais garante a plena confiabilidade das Escrituras. E aí você vai dizer, Daniel, mas na Bíblia tem cada história, cada situação. Isso mesmo, o Espírito Santo deixou que isso fosse escrito, orientou para que isso fosse escrito para exemplo. É isto, a Bíblia é bem clara disso. Tudo que foi escrito para o nosso exemplo foi escrito. Se história para o bem, que seja exemplo para o bem. Se história para o mal, histórias maldosas, de crime, de adultério, de outras tantas situações muito diversas, foi deixada para que nós não caiamos mais no erro daqueles que cometeram. Portanto, a inspiração deixou esta revelação para servir de exemplo, isso é claro na Bíblia. Portanto, a Bíblia ela revela o plano de Deus em sua dinâmica interação com a raça humana. Não numa coleção de doutrinas abstratas, não. É uma dinâmica interação com a raça humana. Nada de abstrato, meus queridos. A sua autorrevelação do Espírito Santo, claro, acha-se intimamente entretecida com os eventos reais que ocorreram em momentos de tempo, em localidades definidas. Em tempos definidos e localidades definidas. Isso então quer dizer que a confiabilidade dos dados históricos é extremamente importante, já que eles formam a infraestrutura de toda a compreensão humana do caráter de Deus e do destino que ele reserva para a humanidade. Então, uma visão adequada, uma visão correta desses aspectos pode conduzir a pessoa à vida eterna. Quando nós olhamos adequadamente, quando nós olhamos todos os aspectos da inspiração, tá? Nós vamos entender que há um caminho, há um exemplo, há um motivo para isso estar escrito. E isso nos conduz à vida eterna. Por outro lado, meus queridos ouvintes, uma visão incorreta pode levar a pessoa à confusão no que tange ao caminho da salvação. Muitas pessoas pegam a Bíblia e acham ela cheia de confusão. Verdade. Sabe por quê? Porque eles olham a Bíblia não com uma visão espiritual, não por uma visão divina,
não por uma visão de orientação do Espírito Santo, mas por uma visão própria. Porque ele gostaria que ali estivesse escrito só coisas do seu gosto. Percebeu? Deus ordenou a certos homens que escrevessem a história do seu relacionamento, do relacionamento de Deus com a humanidade. Ou, mais especificamente, o relacionamento dele com o povo de Israel. E essa prática continuou sendo observada na experiência subsequente do referido povo de Israel. Na verdade, os relatos desse relacionamento de Deus com Israel, ela constitui uma parcela importante da Bíblia Sagrada. Muitas narrativas, ou essas narrativas do relacionamento de Deus com a nação de Israel, com a humanidade, provém à humanidade uma história acurada, uma história objetiva, baseado na perspectiva divina, não na perspectiva humana. Portanto, o Espírito Santo, ele concedeu aos autores uma compreensão especial para que pudessem registrar os eventos espiritualmente significativos através dos quais ficasse demonstrado o caráter de Deus ao longo do conflito entre o bem e o mal, tendo em vista Deus guiando o seu povo em busca da salvação. Então, perceba que a narrativa é uma narrativa acurada, objetiva, divina. Os incidentes históricos foram registrados para o nosso benefício, meu querido ouvinte. Cada incidente histórico foi registrado para o nosso benefício. Eles constituem tipos e exemplos. E foram escritos para advertência nossa, advertência de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Isso está em 1 Coríntios 10, 11. Para advertência nossa, para nós entendermos o tempo que estamos vivendo. E Paulo diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Percebeu? Portanto, a destruição de Sodoma e Gomorra, que os relatos estão fidedignos na palavra de Deus, essa destruição de Sodoma e Gomorra deve servir-nos como exemplo, como advertência. Às vezes nós, querendo olhar apenas com a nossa visão crítica de um Deus que sabe todas as coisas, não olhamos o porquê da destruição de Sodoma e Gomorra. Não olhamos o porquê. Por que que Deus teve que amputar aquela gangrena? A experiência de Abraão no tocante à justificação deve constituir também um exemplo para o crente. Por que que criticamos a questão da destruição de Sodoma e Gomorra? Talvez dizendo que Deus é maldoso por destruir aquele povo. Mas por que que nós não olhamos o exemplo da justificação de Abraão? Um exemplo de que era possível Deus justificar aqueles moradores de Sodoma e Gomorra, mas eles não quiseram. Olha bem, nós devemos buscar entender esse contrapeso. Deus gostaria de justificá-los como Deus justificou Abraão, mas eles rejeitaram. Percebeu? Mesmo aquelas leis civis do Antigo Testamento, que às vezes são leis difíceis de entender. Leis civis, percebam?
lá no Antigo Testamento, elas têm profundo significado espiritual, que através daqueles significados espirituais nós podemos tirar lições, aplicar as condições existentes na nossa vida, na vida da sociedade, na vida da igreja cristã nos dias atuais. Lições espirituais lá das leis civis do Antigo Testamento, nós podemos tirar lições de lá. Percebeu? Para o nosso exemplo foi escrito. Na instrução que preparou a história do Evangelho, Lucas ele menciona que foi desejo dele como escritor oferecer um relato da vida de Jesus, um relato fiel da vida de Jesus, Lucas diz, para que tenhamos plena certeza das verdades em que fomos ou somos instruídos, em que ele foi instruído a escrever. Lucas ele fez uma pesquisa profunda para escrever o evangelho dele, para que tenhamos plena certeza das verdades em que foste instruído. O critério adotado por João para a seleção de incidentes da vida de Cristo foi para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, tendo nele crido, tenha vida em seu nome. Portanto, João, ele selecionou eventos mais profundos. João, ele chega a dizer que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, não caberia nos livros. Portanto, ele selecionou, através da inspiração, orientação do Espírito Santo, ele selecionou incidentes da vida de Jesus para que nós creiamos no nome de Jesus e tenhamos vida eterna. Muito mais João poderia ter escrito, mas como não era possível, ele pegou os fatos primordiais. Então, vemos assim que a inspiração divina habilitou aqueles autores bíblicos a apresentar a história de forma que ela oferecesse a perspectiva do destino último da humanidade. As biografias daquelas personalidades bíblicas constituem uma outra evidência, meus amados, da divina inspiração. Esses relatos, eles vão delineando cuidadosamente o verdadeiro caráter daquelas pessoas, porque apresentavam virtudes, mas também apresentavam as fraquezas dele. A inspiração não deixou escrever apenas virtudes. Os seus pecados são registrados com muita fidelidade. É o pecado deles. Mas Daniel, os pecados de Davi, os pecados de Pedro, os pecados de Paulo, o pecado de Judas. Às vezes nós poderíamos pensar assim, por que a Bíblia não foi escrita só positivamente, algo positivo? Meus queridos, porque nós somos humanos e lidamos com fraquezas. Os pecados deles foram registrados, desses autores, mas também foram registrados o sucesso deles. Perceba, porque Deus é divino, um Deus de sucesso, que lida com uma humanidade humana, falível, que tem fracassos. Ao unir o divino com o humano, ele não poderia esconder as fraquezas de quem ele estava usando para o seu ministério. Ele não poderia esconder as fraquezas. Poderíamos ter uma Bíblia só com algo positivo, mas Deus está sempre lidando com pessoas frágeis, falíveis.
Nenhum encobrimento é feito da falta do autocontrole de Noé. Não, está tudo revelado, a falta de autocontrole do grande Noé. Não está escondido os pecados do patriarca Abraão. Os temperamentos de Moisés, temperamento de Paulo, de Tiago, de João, não são passados por alto nas escrituras sagradas, não. Os trágicos fracassos do mais sábio rei de Israel, Davi, Salomão, são expostos plenamente. As fragilidades dos 12 apóstolos, ou os 12 patriarcas, também são expostos com muita clareza na Bíblia Sagrada. A Bíblia chega a dizer de Judas, né, que ele era ladrão, ele metia a mão no cofre da igreja. Nenhuma escusa ou tentativa de minimizar os erros é oferecido na Bíblia Sagrada. Nenhuma tentativa de minimizar, de esconder. Não coloca isso, não. Não podemos, no Espírito Santo, não, ele não fez isso, tá? Todos são retratados de modo como realmente eram em seu íntimo e aquilo que eles viriam a se tornar, ou que vieram a se tornar, ou de outros deixaram de se tornar. Mas pela graça de Deus, olhe o exemplo de Noé e depois qual foi o futuro de Noé. Olhe o exemplo de Jó e depois qual foi o futuro de Jó. O exemplo passado de Paulo e depois o futuro de Paulo. O João, filho do trovão, e depois o futuro de João. Percebeu? O Isaías, temeroso, Senhor, eu não sei falar, a minha língua... E ele foi tocado com brasas vivas do altar, e ele depois diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas não podemos ficar presos na vida passada daqueles homens que eram como eu e você. Mas nós podemos olhar o exemplo do futuro deles. Portanto, quando nós olhamos essas evidências, nós somos forçados a concluir que sem a inspiração divina, nenhum biógrafo teria sido capaz de prover tal análise. Todas as narrativas históricas são vistas pelos autores bíblicos como eventos reais que efetivamente ocorreram, e não apenas como símbolos ou mitos. Muitas pessoas demonstraram-se hoje, ou demonstram hoje, totalmente céticas concernente ao relato de Adão e Eva. Não é verdade aquela história de Adão e Eva. Eu começo a inventar besteira sobre Adão e Eva, sobre o pecado, sobre o fruto que eles comeram. Muitos se tornam céticos com relação à experiência de Jonas. Não é possível ele passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Há a história de Noé, e tem até filmes sobre a história de Noé, uns filmes assim, para realmente distrair a mente humana da verdade. Percebeu? O que é? Pessoas que encontram ceticismo nos relatos sagrados. Mas quero vos dizer, meus amados ouvintes, que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, que muitas pessoas também são céticas com respeito à vida do Filho de Deus, o nascimento de Jesus, a virgindade de Maria, são céticos com relação a quem era Jesus e inventam muitos padrões imorais para Jesus, pessoas céticas. Eu quero dizer que o Jesus Cristo, Filho de Deus, ele mesmo aceitou o registro dos antepassados. Ele aceitou os registros de Noé, que foi registrado a respeito de Noé, que foi registrado a respeito de Moisés,
que foi registrado a respeito de Abraão, que foi registrado a respeito de Davi. Jesus aceitou esses registros como historicamente verdadeiro e considerou eles de grande importância, de plenas lições espirituais para os que desejam viver triunfante na presença de um Deus santo. Jesus, ele falou de Isaías, falou de Davi, falou de Moisés, falou de Abraão, falou de Noé, falou de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você quer viver o seu ceticismo? O problema é seu. Você não quer crer na Bíblia, quer continuar sendo cético? Problema seu. Mas as evidências são muito reais, muito claras, de um Deus que tem um relacionamento com a humanidade, um relacionamento direto, através do Espírito Santo, através da pessoa própria do Cristo, Filho de Deus, e através da revelação sagrada no livro sagrado. A Bíblia não ensina que existe inspiração parcial ou graus de inspiração. Não, isso são teorias sem evidências bíblicas, tá? Inspiração parcial. Deus inspirou o profeta parcialmente aqui. Olha, o grau de inspiração aqui era tal. Existem essas teorias aí. Não. Isso não tem evidência na Bíblia, certo? Isso é apenas especulação, que tentam roubar às Escrituras a sua divina autoridade. Portanto, meus amados, o que nós queremos entender nesta manhã é que Deus se relacionou com os autores das Escrituras Sagradas para dar-lhe esta revelação sagrada através do seu Santo e Bom Espírito, trazendo evidências do caráter de Deus, mas também evidências do caráter humano. Evidências de um caráter de Deus salvador. Evidências de um caráter humano cheio de fraqueza que pode ser suprido pelo caráter de um Deus salvador. Percebeu? Um Deus que utilizou seres frágeis, cheios de fraquezas, mas que a força desse Deus, o poder desse Deus, a divindade desse Deus, otorgou, propiciou, proporcionou a estes homens cheios de fracasso sucesso. Não na vida material, mas sucesso na vida espiritual. Assim como Paulo chegou a dizer: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia. Olha que, e antes ele dizia assim, olha, eu fui um perseguidor, eu era fariseu, Paulo, ele diz, eu sou um dos maiores pecadores, e agora, pela graça de Deus, ele pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus usou aquele homem cheio de defeitos, cheio de fraquezas, para deixar uma revelação de que Deus é aquele que pode mudar a vida. Deus pode mudar a sua vida, meu querido, como mudou a de Paulo, a de todos os homens escritores da Bíblia Sagrada, levando eles a um sucesso, não um sucesso terreno, mas um sucesso da vida espiritual, da vida eterna, da garantia da vida eterna. Esse é o maior sucesso que nós vamos ter, meus queridos, é a vida eterna. E Deus garante ela para mim e para você. Que Deus abençoe a mim, abençoe a você. Vamos orar, Pai querido, obrigado por essa revelação, por ter usado homens com fraquezas, mas homens que foram usados, que deixaram ser usados pelo Espírito Santo, que pesquisaram, que ouviram a tua voz, que buscaram conselhos, que estiveram aos teus pés e puderam receber a revelação e deixar esses escritos maravilhosos, dos quais, se vivermos de acordo com elas, as Escrituras Sagradas, tenhamos a vida eterna. O Senhor é a vida eterna. Conceda-nos o teu poder e graça cada dia para vencermos. Abençoe nossos queridos ouvintes, ó Pai. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Eu quero desejar a você um bom
sábado, um feliz final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.